E aí, aqui é o Barcelos, como é que vocês estão? Sabe que quando eu acabei de ver Beastars, uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Como aquele mundo não tinha muita lógica, só que com o tempo eu comecei a ver que isso se aplicava também ao mundo que a gente vive. Bom, mas pra eu explicar isso melhor, deixa eu dar um resuminho do anime. O Beastars, ele se passa num mundo onde todas as raças de animais convivem juntas, numa mesma sociedade. Só que, apesar de elas viverem juntas, cada animal ainda carrega o seu instinto próprio. Então, aqueles que são carnívoros ainda têm vontade de comer o coleguinha, no sentido literal da palavra. Por causa disso que me veio a questão: por que esses animais carnívoros aceitam viver nessa sociedade, mesmo que isso implique em todo momento eles estarem suprimindo as próprias vontades deles? Pensando nisso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi do fato de que viver em sociedade traz certos benefícios. Pensa comigo, a gente precisa de muita coisa para viver. São roupas, alimentos, transporte, remédio e por aí vai. E é praticamente impossível uma pessoa ou uma família conseguir produzir tudo isso que ela precisa. Por isso que as pessoas acabaram se juntando para viver em sociedade. Assim, cada um produzia uma coisa e eles faziam trocas com isso. Por exemplo, se por acaso tu quisesse comer um macarrão à bolonhesa, se tu morasse isolado, tu precisaria produzir o trigo para fazer a massa, precisaria produzir o tomate e a carne para fazer o molho, sem falar dos temperos. Só que se tu vive em sociedade, tu só precisa de um vizinho que faça o trigo, de um outro vizinho que tenha vaca para te dar carne, e por aí vai. Só que é claro que viver em grupo também tem os seus riscos. Se quando os humanos viviam sozinhos, em cavernas distantes uma das outras, eles já tinham medo que do nada alguém aparecesse para roubar a comida deles, imagina agora que todo mundo mora um perto do outro numa cidade ou numa aldeia. Foi por isso que as pessoas acabaram criando regras nos seus círculos sociais, para que fosse possível que esses grupos subsistissem. E no início essas regras eram coisas simples, como: olha, se tu quiser morar aqui, nessa região, tu não pode roubar nem matar nenhuma pessoa que tá aqui por perto, porque a gente tá aqui para se ajudar. Só que com o passar do tempo a sociedade foi ficando mais complexa, e foram surgindo regras que iam além da simples segurança do grupo, surgindo questões que serviam simplesmente para melhorar o bem-estar social, ou ainda questões que apenas avaliavam o status da pessoa. Com isso, quem vivia ao teu lado já não se preocupava só se tu não era alguém que ia roubar ou matar. Eles também começaram a se preocupar se tu mentia, se tu era um cara legal, se tu não fica bêbado por aí, ou se não fica gritando de noite fazendo barulho, não deixando os outros dormir. Avaliando não só se é seguro viver do teu lado, mas também se tu é uma pessoa bacana. O mais engraçado de tudo é que a maioria das pessoas acaba se subjugando por essas regras da sociedade, assim como os animais do anime. Seja por medo de sofrer uma punição, pela vontade de criar uma vida de aparência e ocupar um cargo de destaque, ou simplesmente pelo fato de ter empatia pelos outros. Ou seja, a gente também tem o nosso lobo interior, só que a gente também tenta ser bonzinho. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Me diz qual é a tua aí nos comentários. E se tu gostou, curte e compartilha.